para ser seu amigo não é. Quem era para te abraçar não te abraça. Quem era para caminhar contigo não caminha mais. Por ser a minha primeira experiência, eu queria ter a experiência no geral de conseguir interpretar locutores. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito diferente, porque eu vou reagir à minha primeira interpretação, primeira vez interpretando fora dos muros da faculdade. E eu posso dizer que foi a minha primeira interpretação profissional. Então eu estarei reagindo. Inclusive eu tô até com a camiseta do evento, eu tenho até hoje comigo. E vamos lá reagir. Aqui não é um vídeo para ridicularizar a interpretação de ninguém, eu só vou mostrar a minha interpretação, reagir à minha interpretação. E também não é para ridicularizar o evento nem nada, é somente mostrar as omissões que eu fiz, que eu tenho certeza que tem muitas omissões. E o que eu poderia ter realizado, assim, mostrar o que reagir, né, o que eu fiz. Deus me fez lembrar que quando você é pequeno e Ele é grande, é normal quando a mão dele vem sobre você, você desaparece e Ele aparece. Quando a mão de Deus fica e a mão de Ezequiel se esconde por conta do tamanho. Aqui ó, na mão. A mão, eu não sabia o que fazer nessa parte. E aí o que eu fiz? Eu literalmente peguei a mão e escondeu. Porque ainda até hoje ainda não... Alguns, quando falam mãos, falam, faz assim, ou pode ser a favor também, faz assim ou assim. E aí foi a minha estratégia interpretativa aqui pra tentar colocar a mão aqui. De Deus te esconda. Quem era para vir não vem. Quem era para ser seu amigo não é. Para ser seu amigo não é. Quem era para te abraçar não te abraça. Quem era para caminhar contigo não caminha mais. Porque só anda com você quem tá de... Vocês podem reparar que eu tô olhando para baixo, mas porque eu tô olhando para baixo porque tinha um retorno visual, que era a telinha. Então a câmera era aqui e a telinha era aqui. Então eu olhava muito para baixo pra ver o que ele tava falando, como é que ele tava comportando. E também pra me ver, porque eu conseguia me ver lá. Vou voltar aqui porque eu acho que eu omiti um pouco. De Deus te esconda. Quem era para vir não vem. Quem era para ser seu amigo não é. Quem era para te abraçar não te abraça. Quem era para caminhar contigo não caminha mais. Porque só anda com você quem tá de... Aqui eu tava processando a informação do que eu ia falar e interpretação é assim. O locutor, ele não para. É você que tem que... E aí você pode achar, nossa, mas eu tô muito atrás. Mas por que eu tô atrás? Existe a questão da interpretação, que é o lag time. A gente não pode, o locutor, esse aqui é a mão do locutor, aqui é a gente interpretando. A gente tem que estar um tempo atrás, um pouquinho atrás. A gente também não pode ficar muito distante, porque senão acontece igual aconteceu aqui. Ele falou e eu perdi a informação, não consegui interpretar. E também a gente não pode ficar muito perto pra não cometer erros de ele tá falando aquarela e eu tá falando petróleo. Tipo assim, ele tá falando algo que eu acho que vai ser e na verdade ele desvia, ele fala totalmente uma outra coisa e eu acabei interpretando uma coisa errada. E eu prefiro muito mais. Posso até ficar um pouquinho mais atrasado no lag time, mas para que eu consiga entender o que realmente ele tá falando, para fazer a tradução, a interpretação. Basicamente, a interpretação, como é que ela ocorre? A gente ouve, processa as informações. Aqui na cabeça, a gente constrói, muda a estrutura do português ou da Libras para outra língua, né?
Então aqui, por exemplo, eu tava ouvindo em português, eu tinha que transmitir em Libras. Então eu ouvi a informação, processou aqui como é que eu iria colocar na estrutura da Libras, e aí eu coloco na Libras. Só que todo esse processo são questões de segundos ou até milésimos de segundos. Nem a gente consegue entender como isso acontece, porque é muito rápido. Eu acho que eu comecei a ficar nervoso e comecei a perder muita informação, porque ele fala: amigo de verdade não te leva a pecar. Então, na minha cabeça aqui agora deveria ser: amigo de verdade não te faz você pecar, não te orienta você pecar. Tipo assim, amigo de verdade não te aconselha você pecar, algo assim, entendeu? Eu literalmente omiti as informações, eu fiz verdade, amigo. E eu já falo Deus e que mais? Aí eu fiz assim: afasta de Deus, né? Amigo de verdade, afasta de Deus. Enfim, são questões assim que, né? Mas vou tentar pular aqui e vamos para a parte da música, porque na música eu acho que é mais fácil do que pregação. E eu acho interessante mostrar como é que foi a organização a nossa interna de intérpretes. Por exemplo, eu estava aqui interpretando, e tinha uma outra colega nossa, intérprete de apoio pra gente, pra mim, principalmente pra mim, que eu tinha muito mais dificuldade por não ter experiência nessa, que era a minha primeira experiência. E foi basicamente assim: aí tinha um rodízio, aí eu trocava, trocava, a gente ficava entre 15 a 20 minutos, trocava. E aí você pergunta: mas por que você, mesmo se achava com dificuldade, por que você quis pegar pregações, que é um pouco mais difícil? Principalmente alguns pregadores, eles têm uma eloquência diferenciada, eles falam um pouco mais rápido. Porque, por ser a minha primeira experiência, eu queria ter a experiência no geral, de conseguir interpretar locutores com facilidade e dificuldade também. Tem que ter a experiência de interpretar locutores fácil de entender e difícil de entender. Dá pra entender? Até então, eu tô percebendo que são só missões que eu tô tendo, de alguns erros assim, mas era o que era de se esperar. Agora eu vou mostrar pra vocês, acho que é interessante, como é que acontecia a nossa troca. Então a nossa colega saía e tinha que ser rápido, porque pra gente não perder informação. Então a gente sinalizava com a outra pessoa, e aí trocava. Você pode observar que às vezes eu olho pro lado, porque eu tava procurando apoio. E isso aqui eu acho que até foi exagerado, assim, que eu olhei pra cá, assim, porque era outra pessoa que tava me apoiando. Então às vezes eu olhava pra cá, às vezes pra lá, porque dependia de onde que a pessoa estava. Se a pessoa estava do meu lado direito, eu olhava pro meu lado direito. Se a pessoa estava na minha frente, eu olhava pra minha frente. E é assim que a gente faz. Por isso que o intérprete, ele precisa trabalhar em equipe, principalmente em eventos longos como esse, que teve quase 3 horas de duração. A gente não pode trabalhar só com uma pessoa ou uma dupla, um evento de 3 horas, por exemplo, porque a gente trabalha muito aqui no raciocínio e tem que ter essa troca. Pensa comigo, ficar 20 minutos interpretando, igual eu falei, do processamento. A gente capta ao som, né, as informações pelo ouvido, faz todo o processamento e sinaliza. Isso aqui, questão de
segundos, milissegundos, e a gente tem que fazer. Chega um determinado momento que o cérebro já tá cansado, porque a gente gasta muita energia, muita memória, tipo, curto prazo. E também as mãos, os membros começam a cansar de ficar aqui, ó, tá. E aí por isso que existe essa troca. E às vezes algumas pessoas não entendem porque que a gente precisa, os intérpretes precisam trabalhar em equipe. E a questão é por conta disso, questão de saúde e também de assegurar a informação, porque quanto mais tempo a gente fica em eventos assim, interpretando, mais cansado a gente fica e menos capazes somos de conter informações e processar elas para a língua alvo. Sabe do vídeo? Deixa aqui nos comentários se você estava neste evento. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!